A notícia de hoje é que o aposentado do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, se tornou uma das estrelas da JIF, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, e foi anunciado hoje como novo ministro da Justiça. Ele deve abrir mão dessa posição na JIF. Contratado pela holding em maio do ano passado, uma semana depois de deixar o Supremo para atuar em uma disputa judicial. O ministro assumiu a posição de consultor sênior do grupo. O ex-ministro Lewandowski escreveu um parecer que foi obtido pelo repórter Paulo Roberto Neto do UOL em defesa da anulação de sentenças que contrariavam os interesses do grupo dos irmãos Batista. Ele também atuava junto da equipe de advogados dessa empresa. Vamos falar sobre essa atuação do Lewandowski e também sobre a indicação formalizada dele para o Supremo Tribunal Federal. Lewandowski assume a partir do dia 1º de fevereiro. Aqui comigo hoje, Ricardo Couto, Thales Faria e Walter Maierovitch. Uma ótima tarde aos três. Começo com o Walter Maierovitch perguntando sobre essa relação com a JIF, que você mesmo antecipou aqui para a gente nas últimas edições, que geravam um impasse aí na Rádio Corredor do Judiciário, mas mesmo assim ele foi indicado pelo presidente Lula. Professor, boa tarde. De Diego, oi Thales, amigo Couto, forte abraço. É o seguinte, a gente tinha falado sobre isso, né? E que estaria criando aí um ruído, um pequeno atrito. Mas isso foi contornado, e certamente porque existe solução jurídica. A primeira solução jurídica vem do tempo do ministro, jurista, saudoso Márcio Tomás Bastos. Ele saiu, atenção, ele saiu legalmente, deixou o seu escritório de advocacia e foi ser ministro da Justiça no governo Lula. E, durante todo esse tempo, ele se afastou, ele saiu da sociedade, depois, evidentemente, ele entrou, mas cortou aí os vínculos. O Lewandowski deve fazer a mesma coisa com relação a J e F, de alguma forma, uma construção jurídica parecida, onde, por evidente, ele não vai jogar 250 mil mensais pela janela, mas isso, evidentemente, deverá ir para o escritório dele, alguma coisa assim. Ele já recebeu, pelo parecer, segundo matéria da Globo, e o Couto antecipou aqui na nossa conversa, antes de entrar no ar, R$ 800 mil por um parecer. E isso resultou em frutos. Convém lembrar que foi proposta ação junto ao Supremo e, atenção, foi concedida uma liminar, não era caso de liminar, em dezembro, no dia 20 de dezembro, quer dizer, perto do Natal. Essa liminar foi concedida pelo ministro Toffoli numa ação que a advogada que representava os irmãos Wesley e Joesley, quem era essa advogada? A própria mulher do Toffoli. Um escândalo ético. Mas isso tudo, e lá existia um parecer, não tem nada de ilegal agora, ou de impedimento ou suspeição, que era visível no caso esposa e Toffoli. O parecer era do Lewandowski, que foi um parecer exitoso à luz do que entendeu o Toffoli, porque suspendeu o pagamento de uma dívida de, não vão cair da cadeira, 15 bilhões. A decisão do ministro Toffoli a respeito foi e é escandalosa. Mas, nesse contexto todo, eu gostaria de lembrar rapidamente que o ministro Lewandowski tem uma carreira. Ele começa em 1971, ele se forma pela respeitada Escola de Sociologia e Política, em 71, então de política ele entende. Em direito ele se forma por uma ótima faculdade, respeitada, já dei várias palestras lá, que é a Faculdade de Direito de São Bernardo.
Depois, em razão dos cargos políticos que ele teve, ele consegue uma indicação da Ordem dos Advogados do Brasil e ingressa pelo chamado Quinto Constitucional, ou seja, sem concurso, mas por indicação da Ordem, no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Aí começa a experiência dele, em 1990, no campo criminal. Ele fica no campo criminal até 1997, vai para o Tribunal de Justiça na seção de direito privado, depois na de público, distante, e depois vai para o Supremo Tribunal Federal em 2006. Ele é professor concursado, atenção, concursado, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, é livre docente de teoria geral do Estado, onde envolve todas as questões políticas. Ele chega ao Ministério da Justiça, evidentemente com títulos, não, isso aí acontece, e com atuação no Supremo Tribunal Federal. É pessoa da absoluta confiança do Lula, foi indicado pelo Lula pelo Supremo. A família do Lewandowski, em especial a mãe dele, era muito ligada à família e à falecida esposa do Lula, e ele ingressa no Supremo Tribunal Federal no governo Lula. Feito, professor. Agora, Thales. A Sim. última decisão dele, que foi Ah, polêmica, a gente conversou aqui da outra vez, foi uma liminar onde ele arromba, escancara as portas para ingressos em empresas públicas, em conselhos, de pessoa e entende ilegal esses períodos aí de que não pode, sem se afastar, depois de se afastar de governo, cargos públicos. Foi uma decisão, foi não, é muito polêmica, e trouxe a questão das liminares individuais que depois ficavam nas gavetas e valiam para sempre. o